Frente a frente desta noite com António Mendonça Mendes, do Partido Socialista, e Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal. Bem-vindos os dois. Bom ano também para vocês. Bom ano. Vamos começar por falar da mensagem de Ano Novo do Presidente da República. António, o PSD falou em sintonia, mas a verdade é que o Presidente pediu mais cooperação estratégica ao Palácio de São Bento. Considera que foi uma mensagem assim tão suave como alguns disseram ontem? Bom, eu penso que a mensagem do Presidente da República não se pode ler dissociada daquilo que tem sido o comportamento do Presidente da República ao longo dos últimos meses em relação a este Governo. E dá-me uma certa ideia que aquele provérbio popular que atrás de mim virá quem bom de mim fará se aplica totalmente. Parece que o Presidente da República tem bastantes saudades do anterior Primeiro-Ministro, ainda hoje o recebeu na qualidade de Presidente do Conselho Europeu. Eu tenho a percepção com que fico é que o Presidente da República não tem uma relação institucional tão impecável com este Governo como tinha com o anterior. E acho que isso decorre, e nestas coisas é preciso haver reciprocidade. E aquilo que me parece é que este Governo, em relação ao Presidente da República, tenta ignorar de alguma maneira de que o Presidente da República tem uma função importante no quadro político e porventura não partilha tanta informação como aquilo que é normal um Governo partilhar essa informação. Essa é a percepção que tenho das várias notícias, como digo, não é da mensagem tal. Agora, quando o Presidente da República... Outros presidentes na história da democracia que gostavam, esses sim, de manter uma relação até um pouco mais afastada com o Governo. Repare, com este Presidente é exatamente o contrário. Uma coisa é haver a formalidade institucional que tem que existir, e não tenho dúvidas que existiu ao longo dos 8 anos em que António Costa foi Primeiro-Ministro. E outra coisa é o dever institucional de informação, é o respeito institucional. Repare, se este Governo, se o Primeiro-Ministro avisa ao líder da oposição 2 minutos antes de tornar público o nome do Procurador-Geral da República, eu acho que isto diz muito sobre a forma como o Primeiro-Ministro vê as relações institucionais. Porque as relações institucionais não é uma mera cortesia, é mesmo o exercício pleno da democracia. A informação permanente ao Presidente da República, independentemente de concordarmos com o Presidente ou discordarmos do Presidente, mas a informação regular, a informação verdadeira ao Presidente da República é algo de muito, muito importante. Eu não sei se o Presidente da República não terá ficado incomodado com a promulgação que fez do decreto-lei do Governo, que fazia uma alteração legislativa que agora vai ter que ser feita a apreciação parlamentar relativamente à Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. Falaremos sobre essa questão. Rodrigo viu as imagens de António Costa hoje no Palácio de Belém. Não sabemos até que ponto é que foi propositado o timing deste encontro, porque na recepção ao Governo no Natal, Marcelo já tinha falado desta falta de cooperação estratégica, reforçou ontem na mensagem de Ano Novo. Acha que o Presidente tem saudades da forma como se dava com o Primeiro-Ministro do PS? Bem, muito boa noite e bom ano. Eu acho que o Sr. Presidente da República, querendo ou não querendo, acaba por ser vítima de si próprio. Acho que as pessoas estão sempre à espera de alguma maquiavelice, de alguma marcelice, como se costuma dizer, e quando ele não faz nada disso, mesmo assim as pessoas fazem essas outras leituras que existem. Não sabemos, portanto, mas estamos todos a analisar se de facto é aqui alguma jogada do Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República teve, de facto, com o anterior Primeiro-Ministro, António Costa, uma relação muito próxima, até agora esta frase mais recente do éramos felizes e não sabíamos. Eu prefiro mesmo que exista, seja quem for o Presidente da República ou o Primeiro-Ministro, que não exista uma relação de tanta proximidade. E qual deve ser Porque essa relação de proximidade que houve de Marcelo Rebelo de Sousa com António Costa fez com que Marcelo Rebelo de Sousa fosse, ao longo dos anos, pouco exigente com o Primeiro-Ministro de então. E aquilo que se espera de um Presidente da República, a todo momento, seja quem for e seja quem for o Governo, é que o Presidente da República seja exigente e possa executar aquilo que é a tal magistratura de influência. Lembrarmos que foi este Presidente que dissolveu por 2 vezes a Assembleia da República. Pois, mas aí se calhar já entramos no campo da vítima de si próprio. Vítima de si próprio, porque vai criando as suas jurisprudências e depois não pode ser incoerente. Mas eu acho que esta mensagem de Ano Novo do Sr. Presidente, eu acho que não foi uma má mensagem, porque naquilo que é o enquadramento e o contexto, sobretudo internacional, geopolítico, está todo ele certo.
No diagnóstico também está todo ele certo. O problema é depois nas soluções que apresenta, porque ele fala da necessidade do crescimento económico, e na Iniciativa Liberal, quando houve outro político, qualquer outro ator político a falar de crescimento económico, e já todos praticamente falam, nós gostamos de ouvir isso, mas depois nas soluções é o erro permanente, porque o Sr. Presidente da República, aquilo que apresenta de soluções é mais do mesmo, é outra vez o PRR, é os fundos europeus, esta dependência, e não fala daquilo que é essencial, que é a reforma do Estado. Aliás, o Presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, apontou e bem, a grande ausência da mensagem de ano do Sr. Presidente da República é uma ausência a qualquer referência a uma reforma do Estado. Eu acho que há outra grande ausência, e já o Sr. Primeiro-Ministro, na mensagem de Natal, também teve uma ausência. Nem o Primeiro-Ministro, nem o Sr. Presidente da República tiveram uma palavra que fosse para os portugueses que vivem em Moçambique e na Venezuela. E nesses dois países estão-se a viver situações políticas e sociais e económicas gravíssimas, e ter o maior magistrado da nação a não ter uma palavra para com os portugueses que estão nesses países é uma falha tremenda, e essa, para mim, é a principal marca que fica das mensagens. Uma ausência que não deveria ter existido. Não sei se fica algo mais por dizer em relação à mensagem do Presidente da República, António, que mais faltou? Eu acho que o Presidente da República apontou bem o desafio que o país tem de crescer economicamente. E acho que o desafio que o país tem, desse ponto de vista, é muito maior do que aquilo que são as simplificações que a Iniciativa Liberal faz e que este Governo faz. Ou seja, este Governo tem uma total ausência de discurso sobre política económica. Importou relativamente à Iniciativa Liberal a importância de baixar o IRC como se isso fosse a varinha mágica para o crescimento económico. É um governo que não compreende. Mas depois colou-se ao PS. Que numa economia como a nossa, aquilo que diferencia os nossos produtos não é o preço. Nós nunca vamos competir nos nossos produtos pelo preço. Vamos competir pela diferenciação dos produtos que tivermos. E essa diferenciação só é conseguida se nós tivermos maior inovação no nosso tecido empresarial. E essa maior inovação implica uma sofisticação do tecido empresarial que, por sua vez, vai permitir absorver aquilo que são os jovens qualificados que nós todos os anos formamos. Portanto, a boa notícia que o país tem, e eu tenho pena que o Presidente da República não tenha pegado nesse ponto, que é o facto de Portugal ter hoje mais de 50% dos jovens com 20 anos a frequentar o ensino superior, significa que temos um capital humano importantíssimo para que o nosso tecido empresarial tenha um choque de inovação. E é preciso de direcionar aquilo que são os apoios e incentivos do Estado a esses setores, que podem ser setores mais dinâmicos, que podem competir melhor lá fora, e essa estratégia é algo que está totalmente ausente por parte deste Governo. Eu até tenho boa impressão pessoal do atual Ministro da Economia, mas isso não me impede de dizer que o Ministro da Economia é uma inexistência política neste Governo. O Primeiro-Ministro, eu não vejo ter nenhum discurso que seja coerente relativamente àquilo que é a necessidade do crescimento económico. E, portanto, acho que o Presidente da República fez bem de focar no tema da economia e do crescimento económico, que é o grande desafio. Penso que passou relativamente despercebido a referência do Presidente da República a que nos últimos anos temos tido um nível de crescimento económico mais robusto, e é essa a verdade, porque nós crescemos nos últimos 8 anos uma média de 2,2% ao ano, que são 11 vezes mais do que a média anual desde que tínhamos entrado na zona euro. Portugal, do ponto de vista daquilo que é o PIB per capita, e ainda agora nós fomos muito criticados quando estávamos do governo, que éramos ultrapassados, ainda agora a Polónia, a Estónia ficou atrás de nós, e portanto Portugal está verdadeiramente a convergir do ponto de vista do seu crescimento económico. Isso deve-se a esse choque de qualificações que o país teve, e eu acho que essa percepção ainda não é clara nem por parte deste Governo, e eu também não vi isso refletido na mensagem do Presidente da República. Já reparou, é que o António fez-me agora lembrar o Sr. Presidente da República na mensagem de Ano Novo, porque faz um enquadramento e um contexto e um diagnóstico certíssimo, e a pergunta que fica é depois como é que as empresas portuguesas depois pagam a esses jovens talentos. Mas não então, conseguem pagar, não têm capital para investir na inovação, não têm dinheiro para pagar bons salários, eles imigram e vão todos para fora. E a questão do crescimento económico, é verdade que temos crescido acima da média, mas porquê? Porque a Alemanha e a França, as duas potências europeias, estavam
com taxas de crescimento fraquíssimas, quase negativas. E os países com os quais nós devemos comparar, que não nos ultrapassaram. Tanto que o António agora já está a descer grandes luas, que a Polónia e a Estónia agora já ficaram atrás de nós. Porquê? Porque esses países todos andavam-nos a ultrapassar. Só estou a desmentir aquilo que tem sido o vosso discurso, até porque, repare... Porque é factual? Não podes mentir o que é factual, António. Sabe o quê? Quando o PIB per capita é um rácio entre a riqueza e a população. Se na Estónia e na Roménia a população desce e em Portugal a população cresce, pois é normal que o ritmo do PIB per capita seja diferente. Agora, mesmo assim, o ponto é este, que é assim, o facto de sermos um país de baixos salários merece que, do ponto de vista das políticas, se combata. Quando se fez uma política de crescimento do salário mínimo nacional, e ele cresceu ao longo dos últimos anos cerca de 70%. E aproxima-se do médio com o que é que aconteceu? Também o salário médio cresce. Os salários, em termos reais, dos portugueses, cresceram mais de 27%. Hoje saiu um dado muito importante em termos estatísticos, que é a poupança em depósitos a prazos está em máximos e está consecutivamente a crescer. O que é que isto significa? Significa que o país tem sido capaz de criar mais rendimento para as famílias. E isso decorre das empresas poderem pagar mais salários. E, portanto, quanto maior... O facto de nós hoje temos uma economia que está assente em 50% das suas exportações, 50% do PIB está assente nas exportações, e que as exportações de média e alta tecnologia têm vindo consistentemente a crescer, isso significa que nós estamos a ter empresas mais inovadoras, que têm maior capacidade de atrair os jovens do mercado de trabalho. E sobre a saída dos jovens, para tirar, saiu agora os dados do Observatório da Imigração, e é factualmente falso que os jovens estejam a sair mais do que saíram em termos médios. Eu também acredito muito no potencial do nosso país e dos nossos jovens. Agora, imaginemos o que era esse potencial se as pessoas tivessem mais dinheiro no bolso e se as empresas tivessem mais dinheiro nos cofres. Como é que isso se fazia? Com uma baixa de impostos, e sim, é importante baixar o IRC, mas com força, não é este IRC que o PS e o PSD negociaram, que é uma coisa... Vamos guardar essa discussão novamente. Vamos começar a discutir o orçamento do Estado e as propostas. Aquela discussão que acham que é uma varinha mágica. O IRC voltará a ser. Mas, Rodrigo, é essa simplificação que a IEL tem, que infelizmente este Governo também tem. Ou seja, este Governo não percebe que para pormos o país a crescer ainda mais, nós temos de ser capazes de mudar estruturalmente a nossa economia. Não, eu acho que eles estavam a perceber, só para terem o orçamento aprovado, tiveram de fazer aquilo que o PS quer, da nossa economia não decorre de baixar impostos, ela decorre sim do aproveitamento que temos das qualificações que temos no nosso país, dos setores em que queremos competir. Mas quem está a aproveitar as qualificações dos nossos jovens são os outros países, porque pagam-nos melhor salário. Não é verdade. Vamos avançar para outro tema, porque quando terminou com uma polémica, a contratação de Hélder Rosalino para a Secretaria-Geral do Governo, iria oferecer um salário quase 3 vezes superior ao do Primeiro-Ministro, mas à última da hora acabou por recuar. Rodrigo, este caso chega ao fim com esta desistência ou não? Não, eu acho que não vai chegar ao fim, porque entretanto também há partidos que têm um número de deputados suficientes para fazer um pedido de apreciação parlamentar, e portanto o tema vai chegar à Assembleia da República e vai ser falado. Agora, a questão, acho que está-se a aprender muito com a questão do salário ou até as qualificações da pessoa em causa. Eu acho que isso não é o tema. O tema aqui é, e que torna tudo isto uma atrapalhada monumental. Eu quase que fiquei a achar que o PS tinha voltado ao governo, porque era uma atrapalhada atrás de atrapalhada, e este governo estava agora aí no mesmo caminho. Mas eu acho que o problema é que o governo não tem pensamento estratégico, não está a pensar à la longa e está permanentemente de tática em tática. E isto foi mais o que está aqui em causa, é o fato à medida. Não foi na calada da noite, foi na calada da época festiva, fazer uma pequena alteração à lei para permitir a escolha da pessoa que tinham escolhido. E isso é que é um péssimo sinal, é um péssimo exemplo, é uma coisa que não devia ter sido feita. Se tivesse havido transparência, a reação dos partidos teria sido outra. Tem sido já falado um exemplo, e eu acho que é um bom exemplo. Quando foi escolhido Paulo Macedo para diretor-geral dos impostos, da autoridade tributária na altura, foi muito polémico o ordenado que ele vinha receber, porque ele vinha do privado, etc. E hoje em dia ninguém põe em causa, porque ele demonstrou na prática que, pagando bem, porque ele tem um mérito e fez um bom trabalho. Mas permite-me dizer isto, Rodrigo, não tem só a ver com isso. Quer dizer, na altura, a doutora Manuela Ferreira Leite assumiu integralmente a decisão. Assumiu o ónus. Com transparência, era o que o Pedro estava a perguntar. E este é o ponto essencial. Este é o forma diferente este é o ponto essencial. Não é só a questão do PS. Vamos cá ver uma coisa. O que este governo nos tem mostrado ao longo destes meses é que é um governo do afinal.
lembremos que começaram com o IRS. Vamos baixar o IRS. Afinal baixarmos já era o dono. Quer dizer, vamos reduzir os alunos sem aulas, sem professores, em 90%. Afinal, os dados estavam errados. Quer dizer, vamos conseguir resolver os problemas do SNS, isto é só mudar de governo que se muda. Afinal, isto é mais... aquilo que têm feito, aquilo que tem sido dito sobre as listas de espera dos doentes oncológicos é uma mistificação, para não ser ainda mais bruto, daquilo que o Governo tem a fazer. E agora é o mesmo princípio. E o que é que o PS vai fazer em relação ao decreto-lei? O que o Governo fez foi, anunciou a designação do Secretário-Geral, anunciou qual era a poupança que ia ter por esta reforma, mas não disse uma coisa que era absolutamente importante e que era transparente ter dito. E o que eu acho, e agora o que nós vamos fazer é fazer a apreciação parlamentar, e isso significa... Mas a questão para o PS é essa, da falta de transparência? Ou é o valor da remuneração? Vamos ver, há a questão da falta de transparência e depois há a questão das opções de política em concreto que têm que ser discutidas. Nós temos de discutir se estamos ou não estamos dispostos a, dentro da administração pública, ter dirigentes que ganhem mais que o Primeiro-Ministro e mesmo que o Presidente da República. E já agora, quando temos que discutir, vou já dar a minha opinião, quando temos que discutir isso, também temos que discutir se faz sentido que o Secretário-Geral do Governo possa ganhar mais do que o Primeiro-Ministro, mas que o Diretor-Geral, por exemplo, dos impostos, não possa ganhar mais do que o Primeiro-Ministro. Vamos cá ver. Eu já vou dar a minha opinião. Na Lei de Trabalho e Funções Públicas está uma norma que é clara, que diz que pode-se optar pelo vencimento de origem, mas em caso algum se pode receber mais do que o Primeiro-Ministro. Eu concordo com esta regra. Eu discordo que haja dirigentes da administração pública que ganhem mais do que os secretários de Estado, então, do que os ministros o salário do Primeiro-Ministro e do que o Primeiro-Ministro. Mas também sou dos poucos políticos no ativo que diz repetidamente e sem nenhum problema de estar a dizer que acho que o Primeiro-Ministro, o Ministro e os secretários de Estado deviam ganhar mais. Para a responsabilidade que têm, deviam ganhar mais. E, portanto, ou nós temos coragem de abordar estes temas de frente e fazer uma discussão séria, ou não vale a pena estar a fazer estes enxertos, ainda para mais, repare, ainda para mais para a Secretaria-Geral do Governo. Vamos cá ver, a Secretaria-Geral do Governo tem o seu grau de complexidade, mas não tem um grau de complexidade superior, quer a dirigir um hospital, quer a dirigir os impostos, quer a dirigir a segurança social. Portanto, o Governo tem que dar explicações sobre porque é que quis fazer esta exceção para este lugar em concreto, porque a mim não passa pela cabeça que o tenha sido porque o nomeado tinha um salário superior, porque não pode ser esse o critério. E repare, eu não ponho em dúvida as qualidades e as competências do Dr. Hélio Rosalino para poder ter assumido aquela função. Acho irónico que, tendo sido secretário de Estado da Administração Pública e tendo defendido que os cortes salariais da altura não deviam começar em 1.500 euros, como estava em vigor, mas deviam começar em 650 euros, acho irónico que depois, quando aceite um lugar público, não queira prescindir do seu vencimento de origem. Mas isso não coloca em causa aquilo que é a aptidão para o cargo. Eu acho que a melhor saída deste tema tinha sido o Dr. Hélio Rosalino ter mantido a designação como Secretário-Geral, aceitando aquilo que é o vencimento do Secretário-Geral, e termino com isto, que é o vencimento que este Governo estipulou para o Secretário-Geral do Governo já é superior àquilo que é o vencimento que os atuais Secretários-Gerais dos Ministérios fazem. E, portanto, todo este processo por parte do Governo é uma atrapalhada, porque ela decorre de ser aquilo que eu estava a dizer, que isto é um governo do afinal. Rodrigo, há muito pouca transparência. Assim fica mais difícil contratar quadros altamente qualificados para a máquina do Estado, já não falo só para o Governo. Como é que se atrai esta gente? Eu não vou discordar daquilo que o António acabou de dizer, acrescento que não é só os políticos, é de facto Portugal é um país de baixos salários para todas as pessoas, em todas as dimensões, no público e no privado. E sim, nós também não vamos não vou fazer aqui demagogia, dizer que os políticos em Portugal são bem pagos, que não são, que deviam ser melhor pagos. E os servidores públicos, vamos usar esta expressão, um pouco a expressão anglo-saxónica dos public servants, deviam de facto ser bem pagos. Aliás, já existe uma parte
não é administração pública direta, mas existe uma parte naquilo que é o edifício do Estado português que são pagos e bem pagos, que são das entidades reguladoras, que são entidades essenciais na organização que nós temos do nosso Estado de Direito. Portanto, se é possível para essas pessoas ter remunerações competitivas e que atrai pessoas a quererem muito estarem nessas funções, há alguns que até andaram na política e vão rapidamente para lá, infelizmente, diretamente, mas se é possível nessas funções, também deveria ser possível enquadrarmos ou ter um enquadramento que permita que para determinadas funções, o António até disse algumas, os gestores hospitalares é uma gestão, é uma função bastante complexa. Talvez o diretor do Hospital de Santa Maria, para não desmerecer os outros, quer dizer, do Hospital de São João, seguramente tem um grau de complexidade de gestão muito maior do que o secretário-geral do Governo. Agora, eu acho que as pessoas têm que ter a noção que o nível de responsabilidade que um vereador tem, que um Presidente de Câmara tem, que um Secretário de Estado tem, que um Ministro tem, que o Primeiro-Ministro tem, não são compatíveis com os vencimentos. O Primeiro-Ministro ganha 4 vezes menos do que um CEO de um banco. Eu acho que é preciso também ter esta noção. E eu acho que se não forem os políticos também a darem-se ao respeito, o populismo irá alastrar. Porque, repare, há decisões que se tomam que são absolutamente irracionais. Antigamente... Como sabem, há partidos que defendem absolutamente. Eu sei que o António não vai concordar comigo, mas uma das formas é uma verdadeira reforma do Estado, que foque o Estado naquilo que são as funções de soberania, nas suas funções, que saia de um conjunto largo de atividades onde está e permitir que com esse foco e com o tal do crescimento económico se consiga pagar melhores salários naquilo que são as funções essenciais do Estado. Rodrigo Saraiva, António Mendonça Mendes, muito obrigado aos dois, mais uma vez bom ano. Um abraço. Bom ano.